Tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje está relacionado ao ambiente em que você vive e como isso interfere diretamente na sua vida, seja positivamente ou negativamente. Bom, ontem eu estava conversando com a minha esposa a respeito disso e me surgiu a ideia de fazer esse vídeo justamente por isso, no sentido de que a minha esposa ela é instrutora de Pilates, então ela sempre foi essas pessoas fitness, sabe? Que sempre cuidou da saúde e tal. Então, tem uma frase que é bem clichê, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Eu gosto de usar a palavra das 5 pessoas que você mais tolera. E isso está diretamente ligado com os seus comportamentos autodestrutivos. E eu vou explicar o porquê. Conversando com a minha esposa, nós estávamos conversando de um dia que nós estávamos aqui em casa, outro dia que a gente tinha saído, e que ela começou a tomar cerveja. Olha só, como que o meio influi diretamente na pessoa. Ela sempre foi uma pessoa que nunca tomou álcool, que nunca fez nada disso. E ela começou a tomar álcool de maneira social, vamos dizer assim, às vezes, de fim de semana. Mas o porquê? De tanto ela ver eu tomando cerveja, ela acabou adquirindo esse hábito ruim também, entendeu? Então você consegue fazer a ligação do quanto o ambiente em que você vive, ele influencia diretamente nas suas escolhas, influencia diretamente no que você faz. Então por isso que eu falo tanto da importância de você estar blindando o seu ambiente, no sentido de que vamos trazer para nossa vida dessa maneira. Imagina que você quer ser um atleta. Como que você vai fazer? Um atleta, não sei, eu quero ser um jogador de futebol. O que você tem que fazer? Ter comportamento de jogador de futebol, óbvio, se alimentar bem, fazer os exercícios que um jogador de futebol faz. De que maneira você vai fazer isso? Estando próximo de pessoas, tendo networking com pessoas que jogam futebol. Você não vai ser um jogador de futebol andando com os caras que estão fazendo churrasco no fim de semana. Então, isso me deu um clique assim muito interessante no sentido de que nós estamos que estar rodeados de pessoas que estão diretamente ligados com os hábitos e com os propósitos que a gente quer para nossa vida. Então, é super importante nós temos networking em qualquer área da vida, ok? Que esteja relacionado com o nosso propósito. Eu sei que parece clichê, que para muitas pessoas isso é bem fácil, é lógico, mas para mim não era. Não era tão lógico assim. Eu pensava que eu simplesmente me isolando do mundo, entrando em modo caverna, eu poderia evoluir 100%. Não é assim. Eu não posso evoluir se eu não tiver pessoas próximas a mim. E esse contato com as pessoas, incluso é um problema que eu tinha lá da infância, que foi na minha formação da base, que é o processo da confiança, e que é essencial esse contato. Então, se eu quero... Eu, pessoalmente, eu sou jogador profissional de damas, jogo de damas, treinei por muitos anos, representava a equipe de Araraquara. Faz 2 anos atrás eu ainda joguei jogos regionais, jogos abertos, tudo relacionado ao esporte, relacionado a damas, eu joguei por muitos anos. Eu comecei a jogar em 99. Então, fui campeão de tudo que vocês imaginarem, ajudei na publicação de livros, tenho um histórico bem grande aí nesse esporte. Então, se eu quero, eu vou até usar isso como exemplo. Como que eu vou evoluir nesse esporte se eu ficar somente com os livros? Eu preciso de mentores, eu preciso de pessoas mais qualificadas, eu preciso de pessoas que já passaram pelo processo para que me ajudem a passar pelo processo também. Então é super importante você estar cercado de pessoas
que te ajudam a construir um futuro melhor, que te ajudem a direcionar de acordo com o seu propósito de vida. Então, esse processo de cercar-se de pessoas é muitíssimo importante e muita gente não dá valor para isso. Muita gente pensa assim, eu não vou pagar o valor dessa mentoria porque é muito caro. Eu não vou fazer esse curso porque é muito caro. Essa pessoa está perdendo uma oportunidade gigantesca na vida dela. A pessoa ela está te vendendo um curso, sei lá, por R$2.000, mas ela passou 5 anos, às vezes 10 anos da vida dela preparando essa mentoria ou esse curso, que você vai poder fazer em um mês. Então imagina você ter um conhecimento dessa pessoa, que ela demorou anos para construir e que vai ajudar você diretamente na sua vida, e você tem esse conhecimento na sua mão por um mês. Consegue ver o quanto isso é importante, isso de você estar cercado de pessoas que te ajudam a construir-se como uma pessoa melhor? Eu, pessoalmente, por muito tempo, eu era essa pessoa descrente, sabe? Que pensava que eu era autodidata, que eu era o fodão, que fazia tudo sozinho. E na realidade, muitas coisas eu realmente fiz sozinho. Eu cheguei em várias partes sozinho. Só que chega um ponto que se você não está cercado de pessoas que te ajudem a crescer, você não vai crescer, você vai ficar estancado num... Eu gosto de usar esse exemplo também que chama zona do limbo. Você fica preso na zona do limbo, tendo hábitos atômicos isso, porque o seu crescimento ele não é uma linha reta assim para cima. Imagina uma barriga, ele cresce assim. Então, por muito tempo, você vai estar aqui na parte de baixo, até que você está lá em cima. Mas para isso, você precisa se cercar de pessoas, você precisa estar próximo de pessoas que agregam algo na sua vida. E a inversa também é positiva, no sentido de que se você está em um ambiente aonde todas as pessoas desse ambiente são negativas, um é drogadicto, outro é alcoólatra, outro é promíscuo, o outro trai a esposa. Cara, o que você está fazendo num ambiente desse? Quanto tempo você acha que esse ambiente ele vai influenciar diretamente na sua vida? Nós, como seres humanos, nós imitamos, nós repetimos os comportamentos negativos do ambiente em que a gente vive, seja o ambiente ou seja as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, vou trazer uma frase que meu pai me dizia quando eu era criança: me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Essa frase se encaixa exatamente nesse conceito que eu quero trazer para vocês, de que se você quer se tornar um empresário de sucesso, você tem que andar com pessoas de sucesso, com empresários de sucesso, para que eles, com a expertise que eles têm, eles possam te ajudar com isso. Só que tudo isso tem um preço, óbvio, você vai ter que pagar por isso, não é de graça. Se você quer ser um atleta profissional, você tem que andar com atletas profissionais. Se eu quero ser o melhor jogador de damas do Brasil, eu tenho que estar próximo dos melhores jogadores. Bati no microfone aqui. Eu tenho que estar próximo dos melhores jogadores de damas do Brasil. Então, isso também é uma regra que, inclusive, eu falei no vídeo anterior, que essa regra eu coloquei na minha vida, que tudo aquilo que eu quiser excelência na minha vida, tudo aquilo que eu quiser agregar na minha identidade, na minha personalidade, eu tenho que estar próximo de pessoas que pensam igual a mim, que vibram como eu. Eu falei isso da formação do hábito. Então, pessoas que vibram essa energia, eu quero estar próximo dessas pessoas. Porque eu quero fazer o que essas pessoas fizeram para chegar onde elas estão. Então, esse processo de você simplesmente cuidar das pessoas que estão à sua volta é muito, muito importante. Só que muitas pessoas, assim como eu, por muito tempo tinha medo
medo de se afastar de pessoas. E isso, infelizmente, quem quiser crescer na vida em alguma área, ela vai estar não deixando de amar, não deixando de ter carinho de algum familiar ou de algum amigo. Que, por exemplo, para mim não faz mais sentido eu andar com meus amigos de infância. Porque hoje nós pensamos completamente diferente. Alguns deles continuam igual. Eu tenho amigo que ainda pensa que está nos anos 90, que está no ensino médio. Eu tenho um amigo que tem 40 anos e só quer saber de baladinha, só quer saber de menininha, de pegação, e o cara não consegue pôr uma roupa social, o cara não consegue pôr um sapato no pé. O cara tem 40 anos, ele vai num evento importante de bermuda e camiseta. Então não faz sentido eu estar mais com essa pessoa, porque eu quero palestrar, eu quero subir num palco, eu quero falar para pessoas, então eu tenho que estar com pessoas assim, para ter essa vibração, para me conectar com essas pessoas. Entendeu? Então é muito importante esse conceito. E como você poderia aplicar isso diretamente na sua vida? Olhe ao seu redor. Olhe ao seu redor e veja se você é o maior exponente das 5 pessoas mais próximas de você. Se você chegou no patamar, você é o líder, vou usar líder entre aspas, se você é o líder, se você é o expoente máximo dessas pessoas, você não vai crescer mais. Você tem que passar um nível acima, você tem que buscar pessoas melhores que você, para você aprender com essas pessoas. E, obviamente, se é num ambiente familiar, você vai trazer sua família junto com você. É natural que você cresça e sua família cresça junto com você. Mas, infelizmente, existem alguns ambientes, como a amizade, por exemplo, que existem pessoas que vão passar a mesma vida. Não vão crescer, não vão evoluir. Então, por exemplo, eu tenho amigos que, como eu disse anteriormente, que estão lá nos anos 90 ainda. Enquanto eu tenho amigos que estão lá em cima, que falam diversos idiomas, que têm empresa, que estão bem de vida, eu também tenho amigo que ainda está num subemprego, trabalhando, fazendo qualquer coisa. Não que isso não seja digno, tá? Trabalhar é digno. Só que ele não cresceu. Então, imagina assim, meu grupo de amigos, nós éramos em 8. Então, tá cada um num nível. E com o passar do tempo, nós fomos nos afastando por diversos interesses particulares de cada um. Conforme uns foram evoluindo, outros foram ficando para trás. E eu, pessoalmente, eu quero evoluir. Então, por isso, não faz sentido mais eu ter esse contato e manter... Não que eu desfaça essas amizades, não é isso. Mas não faz mais sentido eu continuar fazendo as coisas que eu fazia quando eu era adolescente, quando eu era mais novo. E como eu tenho alinhado na minha vida o que eu quero para daqui 5, para daqui 10 anos, eu tenho que buscar pessoas que estão direcionadas diretamente para aquilo que eu estou buscando para minha vida. E é isso que você tem que fazer para sua vida também. Lembre dessa palavra, você nunca vai ganhar do meio em que você vive. Não tenta ser melhor, não tenta querer mudar o meio em que você vive, não tenta querer mostrar para essas pessoas que, não, vamos fazer isso que vai melhorar, porque a maioria das pessoas elas não querem. E você vai ver que quando você fizer isso, você vai se sentir um peixe fora d'água. E essas pessoas, o meio em que você vive, imagina um imã, que você está saindo assim, já viu, vou usar um exemplo de um livro, já viu o balde de caranguejo, como que funciona? Imagina um balde de caranguejo, se um caranguejo tentar sair, os outros puxam ele para baixo. E é exatamente isso que passa com o ambiente em que você vive. Toda vez que você tentar crescer, esse meio vai te puxar para baixo. E não é por mal, é simplesmente porque eles te conhecem da maneira que você é e eles querem você da maneira que você é.
Eles não querem que você seja melhor do que eles. Tá? Isso de maneira inconsciente. Algumas pessoas sim são maldosas, pero a grande maioria das vezes elas não querem elas não querem perder você, porque você crescer é uma fraqueza delas. Ela não tem a capacidade de crescer. Então ela não quer que você cresça para você ficar igual a ela. Consegue entender? Isso é... Não sei se eu estou sendo claro naquilo que eu quero dizer para vocês, mas isso é exatamente o que eu penso. Então, recapitulando tudo aquilo que a gente falou, você é a média das 5 pessoas que estão à sua volta. Então, se você quer melhorar algum aspecto da sua vida, das 4, eu sempre cito como exemplo as 4 grandes áreas da vida. Se você quiser ser um profissional melhor, busque pessoas que são melhores que você e comece a andar com elas. Se você quer ter uma saúde física e mental melhor, busque pessoas que são melhores que você nisso e ande junto com elas. Se você quer ter uma inteligência, um raciocínio melhor, um discernimento melhor, ande com pessoas que são melhor que você. E isso não vai terminar nunca, porque sempre vai existir alguém melhor do que você. Sempre. Assim como também vão existir pessoas que, se você está influenciando pessoas, também vão existir pessoas que vão querer estar com você. Porque você também vai ser um parâmetro para essa pessoa que está abaixo de você. Então esse é um ciclo que vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Entendeu? Eu espero que tenha ficado claro a ideia que eu quis passar para vocês em relação a isso. E lembre-se, não tente vencer o meio em que você está. Você nunca vai conseguir ser maior que o meio em que você vive. Então você tem que sair. Você tem que sair desse meio e buscar meios maiores do que você para você poder crescer na vida. E isso está diretamente ligado com os comportamentos autodestrutivos. Porque muitas vezes o meio em que você vive está te destruindo e você não se dá conta disso. Beleza? Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Nós postamos vídeos todos os dias ao meio-dia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe esse conteúdo com um amigo ou com alguma pessoa que necessita escutar esse tipo de coisa, para que eu possa estar ajudando outras pessoas também a estar resolvendo esses conflitos internos, tudo relacionado ao comportamento autodestrutivo. Ok? Deixa no comentário aqui embaixo se você vive em um meio ruim ou em um meio bom, o que você está buscando para a sua vida, e se você tem alguma sugestão de conteúdo, deixa nos comentários aqui embaixo também. Beleza? Valeu!